concordo plenamente com a senadora Simone Tebet, né? Nós não podemos irmos para uma neutralidade, porque a neutralidade é a omissão que quem defende a democracia não pode ficar omisso num momento tão importante como esse. A minha posição sempre foi clara, né, de apoiar o presidente Lula, por entender que o Brasil passa por um momento extremamente difícil em relação a comportamento, em relação a posicionamento do presidente da República. Eu, que fui líder estudantil, que lutei contra a ditadura militar, não posso colocar em risco em nenhum segundo a democracia brasileira. Portanto, eu concordo com a senadora Simone quando ela diz que não pode anular voto, não pode ir para a omissão. Nós temos que escolher entre o que existe e entre a democracia. O que está em jogo no Brasil, no meu entendimento, é a democracia brasileira. Portanto, eu concordo plenamente com a senadora Simone Tebet, também não anularei meu voto, pelo contrário, vou trabalhar intensamente por essa eleição do presidente Lula, porque entendo que, nesse momento, quem está em jogo é a democracia brasileira e quem está em jogo é o nosso país. E quem lutou contra a ditadura militar não pode, Diego, de forma alguma, votar nesse cidadão que está aí na presidência da República. Boa tarde, Eunício, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar conversando aqui com a gente hoje. Eu queria ainda explorar um pouco o discurso da senadora Simone Tebet, porque ela faz essa defesa enfática da democracia, né? Forte, coloca, ela não lima críticas, né? Reafirma as críticas a Lula, mas ela fala que o momento pede esse posicionamento. E ontem houve a declaração de voto, um tanto quanto envergonhada, do ex-governador Ciro Gomes, né, do seu estado, em que ele não cita o nome de Lula, e ele falou textualmente, em um momento da fala do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que fala: não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral. Como é que o senhor compara essas duas declarações? Bom, eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse cidadão, porque ele é do meu estado, teve pouco mais de 5% dos votos do estado. Nós ganhamos a eleição do candidato dele no primeiro turno, o MDB indicou a vice, nós ganhamos a eleição no primeiro turno lá no estado do Ceará. O Bolsonaro teve o triplo dos votos no estado que ele teve. Ele politicamente desapareceu no estado e ele foi linha auxiliar. Quem assistiu os debates, quem acompanhou todos esses embates, ele no governo Dilma e no governo Lula, ele, o seu irmão e os seus companheiros indicados por ele, eles tiveram 7 ministros de Estado nesse governo. 7 ministros de Estado nesse governo, entre o governo Lula e o governo Dilma. De repente, ele, que nasceu na direita, eu combati a ditadura militar, enquanto o seu Ciro Gomes era da Arena. Ele veio da Arena, ele era da ditadura militar, ele defendeu a ditadura militar. E ele defende, ele foi todos esses embates, ele foi igual aquele Kelman, aquele travestido de padre lá, que padre não tem coisa nenhuma. Jamais um padre agrediria alguém, um ser humano, da forma como ele fez. Então, o Ciro Gomes, não importa nesse momento o apoio dele, até porque ele é linha auxiliar do Bolsonaro. Todos nós sabemos que ele é um infiltrado do PDT de Brizola como linha auxiliar do Bolsonaro. Então, eu não quero fazer nenhum comentário sobre isso. É exatamente isso, Diego. Vamos colocar da seguinte, isso é interessantíssimo que aconteceu. O governador Rodrigo Garcia, ele é um neo-tucano. Ele entrou em maio do ano passado, trazido por João Dória, exatamente para disputar ao governo do estado de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, né? Antes disso, ele foi do União Brasil, o antigo Democratas, que é o antigo PFL, né? Ele não é um tucano histórico, ele não é um social-democrata histórico, né, do partido. Então, o que acontece? O PSDB
por conta dessas pressões internas. Tem uma ala do PSDB que votou sempre com Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, adoraria apoiar Bolsonaro, mas tem uma outra ala histórica, tradicional, que é social-democrata, que quer respeito aos direitos humanos e tudo isso mais. Tem uma disputa interna. O PSDB, no final das contas, perdeu a ala que queria um apoio direto a Lula, né? E acabou se mantendo neutro. E neutro nesse momento de ataque à democracia é o que a gente falou com relação a pouco, né? Neutralidade é omissão. Mas o que acontece é que isso, no momento que isso acontece, antes mesmo do diretório de São Paulo decidir o que fazer, né? Como se posicionar, Rodrigo Garcia correu, declarou apoio a Jair Bolsonaro. Né? E aí muito se especulou que ele queria um ministério, ele quer um ministério, afinal de contas ele perdeu o governo, ou ele quer manter os cargos, os indicados por ele nos cargos, em alguns dos cargos, algumas secretarias dentro do estado de São Paulo, se Tarcísio de Freitas assumir o governo no ano que vem, ou ainda que existe um alinhamento ideológico de Rodrigo Garcia com Jair Bolsonaro. Né? Então o que acontece? Na verdade, é exatamente o que você falou, os tucanos históricos reclamaram, eu falei com alguns deles, reclamaram que interesses pessoais, né, eles até falaram, interesses pessoais de neotucanos estão sendo colocados acima da democracia brasileira ou acima do partido político como tal. Mas teve um efeito colateral também, Diego. Essa declaração de Rodrigo Garcia provocou uma revoada de tucanos para dentro do ninho lulista. E aí a gente teve o quê? Pessoas que já tinham se manifestado aqui e ali pró-democracia, mas foram bem claras agora. Fernando Henrique Cardoso soltou uma nota apoiando Lula. Uma das fotos muito fortes, inclusive, é a foto em que o Fernando Henrique ele postou, a foto mais nova, é a foto em que ele está visitando Lula no momento em que Marisa Letícia, a mulher de Lula, morreu. Então foi um momento muito forte da política nacional, um abraço muito sincero dos dois. Ele usa essa foto para declarar o voto. José Serra declara voto, entre outros tantos tucanos históricos. Tasso Gereissati declarou voto, Luiz Nunes Ferreira, Zé Aníbal, Primeiro da Veiga, Teotônio Vilela Filho, entre vários outros. Né? Mas há um racha. Você tem um grupo tucano que está no Congresso, mais novo, inclusive a Aécio Neves, que na verdade, de certa forma, gostaria de apoiar o presidente da República, e os tucanos mais históricos que participaram da redemocratização e da construção da Constituição de 88, apoiando Lula. Foram de petistas, né, pelas mãos de bolsonaristas. O segundo turno, Diego, começa, de fato, agora, com a morte de um bolsonarista causada por um petista, né? Afinal de contas, não são articulações e debates que ficarão como a marca desta eleição de 2022, mas é a violência política. Vamos lembrar que teve a morte do Marcelo Arruda pelo Jorge Guaranha em Foz do Iguaçu, em 9 de julho, teve a morte do Benedito pelo Rafael em Confresa, em 7 de setembro, os dois petistas. Teve depois uma morte de um petista em Cascavel, no Ceará, e depois teve uma morte de um bolsonarista em Rio do Sul, em Santa Catarina. Tá? Eu não quero fazer essa falsa simetria. É claro que os dois candidatos precisam vir a público e pedir para os seus seguidores calma, pelo amor de Deus. Afinal de contas, depois que tudo isso que acontecer, tem que ficar um país ainda para a gente poder viver conjuntamente. A gente precisa frear isso antes que desembeste ódio montanha abaixo. Mas eu não vou fazer falsa simetria. Seria desonesto da minha parte. Apesar de ter uma responsabilidade dos dois candidatos, o presidente Jair Bolsonaro fomentou nos últimos anos o ódio e a intolerância de uma maneira muito forte, fomentou o armamento da população, fomentou mentiras, né? E é claro que tem um naco de responsabilidade muito maior por tudo isso que está acontecendo. Qual